O Chestnut, ele teve esse conceito de autorregulação cerebral através do índice de reatividade cerebrovascular, escutando neurocirurgiões falando que poderiam monitorar a pressão arterial, a autorregulação cerebral à beira-leito, apenas observando a movimentação da pressão arterial média, o comportamento da pressão arterial média e da pressão intracraniana. Então, se você aumenta a pressão arterial média e a pressão intracraniana ela reduz, você está com a reatividade cerebrovascular preservada. Se você aumenta a pressão arterial média e a pique eleva, essa reatividade ela está comprometida. Então, você perdeu essa reatividade e ela é vista hoje generalizada como autorregulação cerebral, mas ela representa o componente miogênico da autorregulação cerebral, mas é uma ferramenta de monitoração indireta da autorregulação cerebral à beira-leito. Veja que nós temos esfíncteres capilares de até quarta ordem, e é a contratilidade desses esfíncteres que faz com que haja o controle miogênico da autorregulação. Então, esses esfíncteres, eles são muito importantes e a contratilidade deles são visualizadas na onda de pressão intracraniana. Quando você perde esse componente, isso influencia também a interpretação da pressão intracraniana. Através desse estudo do professor Tchosnica, se chegou à pressão de perfusão cerebral otimizada, ou seja, uma pressão de perfusão onde você tem a melhor reatividade cerebrovascular. A partir desse momento, a oxigenação tecidual cerebral é constante. Não precisaria você expor o paciente a um estresse hemodinâmico, porque esse paciente mantém uma oxigenação contínua. Então, isso é fácil de conseguir a beira-leito. Você consegue visualizar isso, a beira-leito de uma maneira macroscópica, não imediata, mas consegue visualizar. O índice de reatividade cerebrovascular ele já não é uma ferramenta experimental, ele já tem um caminho de aplicação em trabalhos e já está respaldado na literatura, já tem mais de 20 anos, tá? Você consegue estimar a pressão de perfusão cerebral também através do Doppler transcraniano, fazendo uma divisão simples, que é a velocidade diastólica pela velocidade média. Essa proporção de 0,62 que a gente utiliza gera com que o paciente esteja numa PPC de 60. E isso é interessante, já que a Brain Trauma Foundation recomenda ficar entre 60 e 70, que você tenha pelo menos essa proporção de 0,62. Quando está abaixo disso, nós precisamos intervir para melhorar essa PPC, porque a partir dessa PPC você vai oxigenar melhor o tecido cerebral. Você pode monitorar a curva de Lang-Fitch através da pressão, da curva da pressão intracraniana, e essa alteração da morfologia vai te direcionar para um momento de complacência intracraniana alterado. Isso já temos em número. Uma pena que a gente ainda não tem monitores de inteligência artificial mostrando esses gráficos e interagindo maior com os intensivistas. Isso seria um grande avanço à beira-leito, essa interação dos monitores com o intensivista, tá? E um conceito de dose. A dose de pressão intracraniana, ela é mais importante do que o pico da pressão intracraniana. Eu tive uma pressão intracraniana de 20 durante o despertar do paciente. O paciente acordou durante o banho e teve uma pressão intracraniana naquele momento acima de 20. Então, ao longo da internação do paciente, aos longos 10 dias do paciente, o paciente vai acumular uma dose de pressão intracraniana. Ou seja, quanto tempo ele acumulou de pressão intracraniana acima de 25, acima de 30, e isso é calculado em hora. E pode ser calculado também em minutos. A partir do momento, veja esse paciente aqui, ó, esse paciente tem um 20 milímetros de mercúrio acima de 60 minutos, você começa a desviar o paciente para uma área vermelha de mau prognóstico funcional. Então, pacientes com pressão intracraniana 20, o ideal é que ele não passe mais do que 30 minutos exposto a essa pressão intracraniana de 20. Caso contrário, ele vai vir para o lado vermelho da dose de pressão intracraniana. Esse conceito de dose de pressão intracraniana é interessante. Veja aqui um paciente que tem intervenções de primeiro nível da Brain Trauma Foundation,
e o paciente continua com dose de pressão intracraniana elevada. Então, o paciente é submetido a uma craniotomia descompressiva para controle de pressão intracraniana. Então, isso dita a pressão intracraniana, mas esse conceito de dose, ele ainda não estava muito numérico. Então, qual é uma dose de pique adequada? Quanto menor, melhor. Mas você pode categorizar a dose de pique de 0 a 75, de 75 a 200 e mais de 200. Mas como que é isso? Por exemplo, um paciente que tem uma pique de 25 durante 40 horas, ele tem uma dose de pique de 200 milímetros de mercúrio por hora. É assim que a gente visualiza. Um paciente que tem uma pique de 30 durante 20 horas, ele tem 200 milímetros de hora. E um paciente que tem uma pique de 40 por 10 horas, ele também tem 200 milímetros de hora. E isso aumenta a chance de pior prognóstico funcional.